Olá, estamos começando um projeto novo, um podcast para informar e divertir também. Chama-se Isso é Legal ou Não? Nesse podcast, nós vamos discutir assuntos voltados ao direito. Assuntos de direito ou outros assuntos diversos, mas com um olhar sempre para o direito. Hoje, nós convidamos uma advogada especialista em direito do trabalho, chamada doutora Márcia Santos. Doutora Márcia Santos, ela foi convidada para tratar desse assunto. Ela faz parte do escritório de advocacia Santos Advocacia e vem abordar esse tema tão importante. Nós temos ouvido pela rede social, em discursos diversos, que tem trabalhador que não assina sua carteira do trabalho com medo de perder Bolsa Família, com medo de perder benefícios sociais. Tem empregador que emprega dessa forma, sem assinar a carteira. Isso é legal ou não? Doutora Márcia Santos, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É sempre bom explanar assuntos de interesse da população e principalmente esse assunto que muito chama a nossa atenção, porque grande parte da nossa demanda com relação às ações trabalhistas traz justamente essa justificativa de que o trabalhador não assinou a carteira ou não quis que assinasse a carteira por medo de perder o benefício. E isso não é legal. Agora é interessante abordar, que nem todo trabalhador, quando assina a carteira, automaticamente perde o benefício. Geralmente, é necessário se analisar a renda per capita dessa família. E o que é renda per capita? Eu já ia perguntar, doutora, o que é renda per capita? Renda per capita é o valor que, somado à renda do núcleo familiar dividido, pega o valor por pessoa. Por exemplo, se a renda per capita da pessoa de um núcleo de 4 pessoas é R$1.000, eu divido por 4, vai dar R$250. Hoje, para perder o Bolsa Família, tem que ficar acima desse valor, muito acima de R$268. Porque se a renda per capita estabelecer até R$706, mais ou menos, ele entra para a rede de proteção do Ministério do Desenvolvimento, que aí ele vai receber somente 50% do benefício do Bolsa Família por 12 meses. Mas não perde o Bolsa Família. O importante é sempre enfatizar. Não é legal permanecer trabalhando sem atualização no cadastro único, informando a renda e recebendo Bolsa Família e sem carteira assinada no ambiente de trabalho. Bom, e aí a gente sabe que tem alguns empregadores que permanecem como funcionário, que eles chamam de colaboradores, dentro da empresa sem pagar salário mínimo, sem assinar carteira, e o empregador aceita isso. Quem está errado? O empregado que aceitou ou o empregador que contratou dessa forma? Na relação de trabalho entre o empregado e o empregador, sempre quem tem que resolver e fazer as anotações, o cumprimento da legislação trabalhista, é o empregador. Agora vejamos, o empregador tem que fazer a anotação na carteira de trabalho, informando o período, inclusive aquele período que a gente conhece como período de experiência. Não, ele só vai estar comigo de forma definitiva a partir de 3 meses. Mas durante esse período de experiência, ele tem que ser registrado como período de experiência. A outra situação é o empregador se utilizar dessa afirmação do empregado de que não quer que assine a carteira para não validar os direitos trabalhistas desse empregado. Ou seja,
ele deixar de cumprir a legislação com base nessa vontade do empregado. E isso certamente vai gerar algumas situações desagradáveis para o empregador. Se o contrato termina, se esse contrato se acaba e, ao final, não está assinada a carteira, o empregador não registrou, o empregado vai demitido, ele vai receber os direitos dele, os famosos direitos trabalhistas, que a gente chama de direitos rescisórios, doutora? Todos os direitos e mais alguma coisa, que eu digo que sempre o mais alguma coisa são aquelas multas, né, que o empregador acaba sendo obrigado a pagar quando não cumpre a sua obrigação perante a legislação trabalhista. Se existiu a relação de trabalho, o vínculo de trabalho, onde existiam os 4 princípios, que é regido pela pessoalidade, que é quando só você faz aquele trabalho, habitualidade, que você vai sempre, não é uma coisa esporádica, eu vou hoje... Esporádica, que a doutora diz, é sim, um dia por semana, 2 dias por semana. Exato. Aí tem um horário, sim, que vai todo dia, aí já certo. Não é esporádico. Aí esporádico é uma vez por semana, isso aí é máximo. habitualidade é quando vai 5 dias, 6 dias. A partir de 3 dias já é habitualidade. Já caracteriza um contrato. Isso. Mas tem que ir preencher esses requisitos. Aí vamos para a subordinação. Se ele cumpre horário, cumpre as tarefas determinadas pelo empregador. Nós temos também a onerosidade, se há um pagamento por aquele trabalho. Então, isso já vinculou... Caracteriza o contrato de trabalho. O contrato de trabalho. Se for todo dia na semana, acima de 3 dias, se... Eu não posso colocar alguém para ir, no meu lugar eu que tenho que ir. Exato. Se tem o pagamento mensal, semanal, quinzenal, se cumpre o horário, aí virou contrato de trabalho. E aí, independentemente de haver anotação na carteira, esse empregado, quando sair, vai ter direito a aviso prévio, saldo salarial, FGTS. Se a demissão não foi por justa causa, 40% de multa do FGTS. Então, todas as verbas trabalhistas. E detalhe, pode também caracterizar futuramente uma rescisão indireta, que aí a gente trabalharia com o dano moral, por todo o contrato de trabalho. Vou marcar um outro encontro nosso aqui para falar de rescisão indireta. Todo o contrato de trabalho, que aí vai gerar exatamente esse dano. E aí, geralmente, o empregador acaba pagando mais do que as verbas trabalhistas, aquelas verbas que estão lá amplamente descritas na legislação trabalhista. CLT, a consolidação das leis trabalhistas, ela é antiga, com reformas, com modificações, como a doutora já explicou algumas vezes. Eu lembro de um programa que a doutora tinha no rádio. Bom, eu quero dizer que nós vamos abordar temas dessa natureza e colocar para vocês que nos comentários, se vocês quiserem deixar temas, sugestões para discussão, até desse assunto ou de outros assuntos, vocês podem trazer isso que a gente vai abordar aqui. Eu queria que a doutora fizesse suas considerações finais. Isso é tão batido que o radialista é quem diz isso. Faça as suas considerações finais desse nosso podcast, eu já agradecendo. Eu vou deixar uma pergunta para abrir outros bate-papos. Será que o trabalhador muitas vezes não assina a carteira por uma falsa mensagem de que você vai querer que eu assine sua carteira, mas você vai perder o benefício? Essa é uma pergunta que eu faço para todos os internautas, para fazer essa análise, e depois eu volto aqui para a gente conversar mais sobre o tema e dizer: sempre procure uma assessoria, uma pessoa que possa trazer informações reais, sem criar
fantasias, inverdades, para garantir o seu direito, seja para o empregado ou para o empregador. E que ambos saiam sempre fortalecidos, né? Dessa relação. Ninguém possa perder. Bom, é isso. E boa tarde. Muito obrigada. Obrigado. Eu agradeço demais por você ter vindo aqui bater papo comigo, discutir esses assuntos. A gente agradece por isso. E agradecendo a todos, dizendo que a gente volta em breve.